Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Anjos se reúnem ante o trono do Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E aí, como estão as coisas com você? Tudo em paz? É um prazer estar mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia. A palavra de Deus nos afirma que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Glória a Deus por isso. Creia na palavra do Senhor, repito, Ele é capaz, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou mesmo pensamos. Por isso, coloque-se nas mãos de Deus e confie nele, Ele ouve a sua oração porque Deus é fiel. Essa, inclusive, tem sido uma realidade em nossa vida. Eu me refiro aqui em especial ao Ministério A Voz da Profecia e também à TV Novo Tempo, que completa nesse ano, 2026, 30 anos de existência, proclamando a mensagem da breve volta de Jesus. Toda a emissora, toda a rede Novo Tempo de Comunicação terá uma linda programação, uma programação especial ao longo desse ano, para celebrar essa conquista. E é claro, nós aqui do programa A Voz da Profecia também faremos parte dessa comemoração. Durante as próximas semanas teremos apresentações especiais com formações mescladas do Quarteto Arautos do Rei. Nesses programas nós convidamos, especialmente para agora, a partir de hoje, o pastor Tarsis Iraídes e o pastor Denis Vessiani, para relembrarem conosco grandes clássicos dos Arautos do Rei. E eles estarão ao lado do nosso querido Robson Rocha e do Fernando Santos. Ao longo das semanas também nós receberemos outros cantores convidados que marcaram nosso ministério em diferentes formações do quarteto. Afinal, a Voz da Profecia, eu penso que você sabe, é o ministério mais antigo da rede Novo Tempo de Comunicação. E o Quarteto Arautos do Rei sempre esteve nos acompanhando nessa caminhada de fé. Que bom, estamos juntos, graças ao bom Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, vamos avançar pela fé. E antes, é claro, de chamar a música, eu tenho aqui uma revista muito especial para lhe apresentar, que é essa edição da revista Esperança, Marcadas pela Fé. Ei, se você ainda não tem essa revista, peça que a gente lhe manda, tá bom? Gratuitamente, tá certo? Vai chegar diretamente às suas mãos. Você sabe, quando a vida pesa e a gente se sente fraco, é no cuidado de Deus que nós encontramos forças para continuar. E sabe o que é lindo? A Bíblia mostra mulheres que também passaram por adversidades, enfrentaram medo, dúvidas, limitações e mesmo assim elas foram fortalecidas pelo Senhor. A revista Esperança, Marcadas pela Fé,
traz a história de 8 mulheres da Bíblia, personagens reais das Santas Escrituras, que descobriram coragem justamente nos momentos em que mais precisaram. Cada lição mostra como Deus transforma a fraqueza em força e como o Espírito Santo guia quem se entrega a Ele. Esse estudo é um abraço para o seu coração, simples, inspirador, cheio de ensinamentos que ajudam você a reencontrar firmeza na fé. Se você quiser garantir a sua revista, é bem fácil. Você manda uma mensagem para a gente agora através do WhatsApp, número 12982444449. Ouviu bem? Repito, número 12982444449. Essa revista vai chegar gratuitamente às suas mãos para abençoar a sua vida. E a revista, é claro, não é só para mulheres. Se você é homem, é macho e quer a revista também, é só pedir que a gente lhe manda, tá bom? Vai ser uma inspiração na sua vida também. E assim, nós prosseguimos procurando sempre cumprir a nossa missão da melhor maneira possível. É hora de música. E você vai ouvir agora um dos clássicos do Quarteto Arautos do Rei. Uma mensagem que nos faz pensar no glorioso dia, quando todos os salvos serão reunidos na presença do Senhor e nós estaremos juntos e felizes todos para sempre. Ouça agora Arautos do Rei, nessa sua aí formação mesclada, diferenciada, aleluia, lar enfim. Os remidos irão entrar, felicidade encheu o céu, pois pecado não há mais. Os portais se abrirão lá e os salvos já vão cantar juntos, aleluia, lá enfim, os remidos irão entrar. Vejo o coxo andando, cantando está. Não há mais pranto, nem mais dor, todos vêm a Deus louvar. E ao redor do trono do Rei dos Reis, ajoelhados irão cantar juntos, aleluia, lá enfim, os remidos irão entrar. Aleluia, posso ouvir vozes de anjos a cantar o canto de Moisés ali, ecoando pelo ar. Vou agora encontrar Jesus, cantem aleluia, lá enfim, os remidos irão entrar. Vejo o coxo andando e o mudo cantando está. Não há mais pranto, nem mais dor, todos vêm a Deus louvar. E ao redor do trono do Rei dos Reis, ajoelhados irão cantar juntos, aleluia, louvem a Cristo, aleluia, não há mais dores, aleluia, lá enfim, os remidos irão entrar, e os remidos terão seu lar. Essa canção me fez lembrar um pensamento de Martin Luther King, pacifista americano,
No seu contexto, evidentemente, na época, ele disse assim: sonho com o dia quando o bem derrotado vencerá o mal triunfante. Trazendo para a gente, pensando na luta entre o bem e o mal e na vitória gloriosa de Deus e do seu povo, sonho com o dia quando o bem derrotado vencerá o mal triunfante. Que dia glorioso será esse, quando nós estivermos, enfim, no eterno lar. Quando essa realidade presente estiver no passado, quando Deus fizer novas todas as coisas, quando o Senhor enxugar dos olhos de seus filhinhos toda lágrima e a morte já não existir, já não houver luto, nem pranto, nem dor, louvado seja o Senhor. Tomara que quando esse dia chegar, estejamos lá, celebrando na presença do Senhor a nossa eterna salvação. Hora do intervalo, mas por favor, fica aí. Eu já volto para juntos nós refletirmos na palavra de Deus, que é o centro do nosso programa. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, é por isso que eu estou aqui, você está aí e nós estamos juntos no programa A Voz da Profecia nesse momento para nós refletirmos na palavra de Deus. O texto principal para a nossa reflexão bíblica de hoje encontra-se na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Paulo esteve pelo menos 3 vezes na cidade de Corinto. A primeira foi no ano 51 da nossa era, primeiro século, durante sua segunda grande viagem missionária. E Paulo permaneceu ali na cidade de Corinto por 1 ano e meio, período durante o qual ele fundou e organizou a igreja cristã na cidade. Paulo continuou a relacionar-se com os irmãos dessa igreja por meio dos representantes que ele enviava e das cartas que ele escreveu. A primeira carta aos Coríntios foi escrita quando o apóstolo estava evangelizando na cidade de Éfeso. O conteúdo dessa primeira carta é objetivo e é prático. Apresenta repreensões e conselhos e reflete as condições da igreja em Corinto. A segunda carta foi escrita da Macedônia, aproximadamente no ano 57 da nossa era, e reflete o amor de Paulo pela igreja, apresentando uma linguagem subjetiva e pessoal. Eu quero abrir a palavra de Deus com você para nós refletirmos, como eu disse, em alguns conselhos e orientações de Paulo que estão na segunda carta aos Coríntios. Mas antes vamos orar, como nós sempre fazemos aqui. Pai querido, peço-te por tua bondade, Senhor, ilumina-me e todos que estão participando dessa oração comigo, para que ao abrirmos e estudarmos tua palavra, Senhor, nós possamos compreendê-la corretamente e que essa mensagem seja força para os que estão fracos, seja esperança para os que estão desanimados, seja a manifestação do teu poder para a nossa vitória. Nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos à palavra. Eu disse segunda carta de Paulo aos Coríntios e vamos logo aqui no comecinho, capítulo 1, versos 1 e 2. O prefácio e a saudação de Paulo. Está escrito assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Como eu disse, aqui está o prefácio e a saudação. Começando, Paulo, uma referência ao autor da carta. Paulo, ele diz: apóstolo de Cristo Jesus. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado.
um representante, um porta-voz, apóstolo pela vontade de Deus em Cristo Jesus. Veja que a ideia de Paulo é clara. Ele não está escrevendo como os falsos mestres faziam, agindo por vontade própria. Paulo deixa claro que ele está escrevendo, que ele está orientando a igreja pela vontade de Deus. E ele está escrevendo a igreja de Deus, também fundada pela vontade de Deus. E ele diz a todos os santos. Esse termo santo ou santos é usado para designar fiéis cristãos, gente separada do mundo e cuja vida é consagrada a Deus. O desejo de Deus é que todos nós, seus filhos, sejamos santos nesse sentido, separados do mundo, dos pecados do mundo, uma vida consagrada a Deus. Paulo diz a todos os santos e a igreja de Deus que está em Corinto e toda a Acaia, não é assim? Corinto e toda a Acaia são os destinatários primeiros da carta. Os romanos, eles dividiram a Grécia em duas províncias, Acaia e Macedônia. Corinto era a capital da Acaia. E Paulo diz que a graça e a paz de Deus, nosso Senhor, nosso Pai, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Essa é a saudação em todas as cartas. Graça que perdoa os pecadores arrependidos e paz que guarda o coração e a mente firmes em Cristo. Agora vamos aos versos 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Paulo glorifica o Senhor, atribui louvor ao Deus de misericórdia e de toda consolação, aquele que nos consola na tribulação, isto é, na angústia, na aflição, para que nós consolemos outros que vivem em situação parecida. Os sofrimentos nesse mundo de pecado e maldição, eles são inúmeros. Como diz o apóstolo, eles transbordam. E você sabe bem do que estou falando. Mas por meio de Cristo, transborda também o nosso consolo. Oh, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Em outras palavras, não faltam sofrimentos aqui. No entanto, não podemos nos queixar, porque não falta consolo para os filhos de Deus. Vamos agora ao capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E eu quero ler com você os versos 14 e 15. Na minha Bíblia está escrito assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Posso ler também o verso 16. Para com estes cheiro de morte para morte, para com aqueles aroma de vida para vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Paulo apresenta a sua gratidão a Deus pela vitória. O triunfo não é dele e de seus colaboradores. O triunfo é de Deus. Deus que os salvou e os conduz através do mundo anunciando o Evangelho. O conhecimento de Cristo, ou seja, sua mensagem, é como uma fragrância, um suave perfume, que é compartilhado pelo testemunho e palavras dos fiéis cristãos. O Evangelho era o perfume, entre aspas, o Evangelho era o perfume preferido de Paulo. Os salvos são aqueles que o apreciam. Os perdidos são aqueles que o rejeitam. E por isso eles são responsáveis pela perda da sua própria salvação.
Significa que a pregação do Evangelho nunca deixa a pessoa na mesma situação em que a encontra. O Evangelho quebranta ou endurece. O Evangelho separa ou reconcilia. Cristo é vida ou morte para as pessoas, conforme elas o aceitam ou o rejeitam. Pedro também diz isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 7 e 8. Portanto, para vocês, diz Pedro, os que creem, esta pedra, referindo-se a Jesus, é preciosa. Mas para os descrentes, é pedra de tropeço. Veja que tudo depende da nossa resposta individual ao Evangelho. Esse perfume pode ser cheiro de vida ou cheiro de morte. Acho que uma reflexão pertinente agora. Qual tem sido a sua reação diante do conhecimento de Cristo? Qual tem sido a sua reação diante do Evangelho que lhe tem sido apresentado? O Evangelho está contribuindo para a sua salvação ou para a sua condenação? Para a sua santificação ou para o endurecimento do seu coração? Tudo depende da maneira como nós temos reagido diante do conhecimento de Cristo, diante do Evangelho que nos é apresentado. E o meu desejo, é claro, é que pela graça de Deus, você e eu, nós todos, sejamos cada dia mais sensíveis a esse bendito Evangelho, essas boas novas de salvação que nos têm sido apresentadas. Vamos avançar no texto, agora capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, vou ler os versos 5 e 6. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Observe que Paulo aqui, ele nega, assim, qualquer crédito pessoal pelo sucesso do seu ministério. Todo crédito, por ser um instrumento eficaz, pertence a Deus. É o Senhor, diz Paulo, quem capacita, quem habilita aqueles aos quais Ele chama para a sua obra. A nossa capacidade, diz Paulo, vem de Deus. Essas palavras lembram outras de Paulo que estão na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, onde ele faz 3 perguntas retóricas. Pois, quem é que faz com que você sobressaia? Primeira pergunta, quem é que faz com que você sobressaia? Referindo-se àqueles que anunciam o Evangelho. E o que é que você tem que não tenha recebido? Essa é a segunda pergunta. E a terceira, se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Quem é que faz com que você sobressaia? O que é que você tem que não tenha recebido? E se você o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Todo o crédito, toda a glória é para o Senhor e não para você, não para mim, não para nós que somos os pregadores. Vamos avançar um pouquinho mais? Agora capítulo 4, versos 6 e 7. Segunda carta aos Coríntios 4, versos 6 e 7. Está escrito assim: porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Deus trouxe à luz a existência com uma simples ordem. Você conhece. Gênesis 1, verso 13, então disse Deus, haja luz e houve luz. Mas veja, Ele não criou apenas a luz natural, Ele enviou seu Filho para ser a luz do mundo. Assim como pelo poder da palavra de Deus veio luz ao mundo escuro, a palavra viva, Jesus Cristo, é capaz de iluminar a mente humana obscurecida pelo pecado com propósito de nos salvar.
Por meio de Jesus, nós podemos ver a luz de Deus, pura, perfeita e plena. Glória a Deus por isso. Mas aí Paulo diz, temos, porém, esse tesouro, aqui no verso 8, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Aliás, verso 7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Qual é o tesouro? O tesouro é o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, ou seja, o tesouro é o próprio Evangelho, é Jesus. Tesouro glorioso, poderoso, perfeito, celestial, de valor inestimável. E aí Paulo diz assim, nós somos, os pregadores, como vasos de barro, frágeis, imperfeitos, fracos, terrenos, manchados pelo pecado, incapazes, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. A ideia é clara, inequívoca, a importância não está no recipiente, mas no seu conteúdo. Lendo Paulo apresentar-se como um vaso de barro, que tem um precioso tesouro, que é o Evangelho, mostrando que, como eu disse, a importância não está no recipiente, mas no conteúdo. Eu me lembro de um professor de teologia dizendo aos seus alunos, futuros pastores, pregadores, que o pregador é apenas um prego. E os alunos disseram, mas como assim? Pregador é um prego? E a ilustração é simples, a comparação é simples. Imagine alguém que vai a um museu, por exemplo, e entra na parte dos quadros, das telas, né, dos artistas plásticos, pinturas lindas de paisagens, talvez arte moderna, enfim, seja o que for. E a pessoa fica olhando aquelas telas maravilhosas que estão nas paredes, se encanta com a beleza dos quadros. Agora imagine uma outra pessoa meio atrapalhada, que em vez de ficar olhando os quadros, eles tentam olhar atrás dos quadros. E aí eles ficam observando o prego, por exemplo, que está fixando um quadro. E a pessoa fica ali olhando atrás do quadro o prego e dizendo, mas que prego lindo, que prego grande, que prego forte. Ora, isso é uma tolice. Ninguém vai para ver quadros e fica admirando o prego que está sustentando o quadro na parede. Então o professor disse, o pregador é assim, é como um prego. Quem tem que aparecer não é você, quem tem que aparecer é o quadro é Jesus. Porque a beleza está no quadro, a arte está no quadro. As pessoas devem ver o quadro e se encantar com o quadro. O prego fica lá atrás, cumprindo sua missão importante, que é sustentar o quadro, mantê-lo na posição certa, na altura correta, para que todos possam admirar o quadro, se encantar com o quadro, com a beleza da arte. O pregador é apenas um prego. Quem precisa aparecer é o quadro. Jesus é o quadro. Essa também é a ideia de Paulo. Jesus é o tesouro. O pregador é apenas um vaso de barro. Importante, claro, útil sim, mas o tesouro é Jesus. É para Jesus que as pessoas precisam olhar. Quero avançar um pouco mais com você. Aqui mesmo no capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, agora tem um ponto que é central em nossa reflexão de hoje. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9. Olha na sequência o que Paulo vai dizer. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Aqui nós temos 4 pares de contrastes que indicam a fragilidade humana e a excelência do poder divino. Primeiro, Paulo diz, como eu li no verso 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ou não esmagados, numa outra versão. Nesse mundo as tribulações, aflições são inevitáveis, mas Paulo diz, atribulados, porém não angustiados. E por que não? Porque Jesus disse que nós não devemos permitir que as circunstâncias,
que as aflições desse mundo determinem a qualidade de nossa vida, mas que a sua paz em nós seja permanente e soberana. João 16, verso 33, o mestre diz: falei estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, disse Jesus, mas tenham bom ânimo, ou tenham coragem, eu venci o mundo. Você compreende a mensagem, não é? Jesus está dizendo assim: no mundo as aflições são inevitáveis, porque esse é um mundo de pecado, de maldade. Mas em mim vocês podem ter paz. E se vocês têm a minha paz, vocês vão superar as aflições do mundo, porque a minha paz é maior, é mais forte, é mais permanente do que as aflições desse mundo. Tenham bom ânimo. Do jeito que eu venci, se vocês têm a minha paz no coração, vocês também vencerão o mundo. Alguém disse: o sofrimento é inevitável, a desgraça é opcional. Além do mais, nós cristãos sabemos que as tribulações são permitidas por Deus para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento em nossa caminhada cristã, para a nossa aprendizagem. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versos 3 a 5, Paulo diz que nós, filhos de Deus, chegamos a nos gloriar nas tribulações, porque sabemos que as tribulações, elas produzem perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não é lindo pensar nisso? Deus permite as tribulações para que nós sejamos perseverantes nele. E na medida em que você persevera em Deus, você passa a ter experiência com Deus, e a sua experiência com Deus produz em você esperança. E em todo esse processo, o amor de Deus é derramado ao nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui mesmo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Significa, amigo, amiga, Deus está agindo todo o tempo para o nosso bem. Em Atos 14, verso 22, diz que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Possivelmente sem as tribulações, nem desejaríamos o reino de Deus. Por isso que Deus as permite. Porém, atribulados, mas não angustiados. E na sequência dos contrastes que Paulo faz aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, ainda no verso 8, ele diz assim: ficamos perplexos, porém não desanimados, ou não desesperados. Muitas vezes nós ficamos perplexos diante de tanta injustiça, maldade, violência, diante de tanto pecado. É incrível como nesse mundo o certo muitas vezes é apresentado como errado e o errado como certo. Há tantas coisas nesse mundo que têm se tornado comuns, mas não são normais. Entretanto, a humanidade tenta normalizar tudo. Quantas vezes diante dessa maldade, desse pecado, desses valores distorcidos, nós ficamos perplexos? Perplexos diante de tanta incredulidade, de tanto desprezo a Deus e a sua palavra. Ficamos perplexos por ver as pessoas com o coração fechado e endurecido para Deus, diante do que nós muitas vezes não compreendemos. Quantas vezes, não é, a gente pensa assim: por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está tolerando certas coisas? Parece que não há saída, não há solução. Mas apesar de tudo, apesar de muitas vezes perplexos, não desanimamos, nós não nos desesperamos. E por que não? Porque nós conhecemos toda a história do grande conflito e nós conhecemos a nossa própria história. Nós sabemos de onde viemos, nossa origem, sabemos onde nós estamos, qual o propósito, o sentido da vida. Nós também sabemos para onde vamos, nosso destino. Nós sabemos que esse conflito cósmico, ele vai acabar. Virá o fim dessa realidade presente
e o começo de um novo tempo estabelecido por Deus. Depois de uma longa e escura noite, virá uma linda e eterna manhã para aqueles que confiam em Deus. No Salmo 30, verso 5, está escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Oh, acredite, há uma gloriosa manhã de luz, preparada por Deus para os seus filhinhos. Então o bem vencerá o mal em definitivo, e nós teremos todas as respostas para os nossos questionamentos atuais, porque a nossa visão será ampliada. Agora, como diz Paulo, nós vemos de forma obscura, mas depois nós veremos face a face. Agora o nosso conhecimento é incompleto, mas depois nós conheceremos como também somos conhecidos. Então, em nome de Jesus, vamos avançar pela fé. Ainda que muitas vezes, nesse mundo confuso e obscuro, marcado pelo pecado, nós nos sintamos perplexos, porém não desanimados. E na sequência do texto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 9, Paulo diz assim: somos perseguidos, porém não abandonados, ou não desamparados. Nós temos consciência de que esse mundo não é um parque de diversões. Nós não estamos aqui num hotel 5 estrelas. Estamos sim num campo de guerra. Existem inimigos visíveis e invisíveis. Perseguições fazem parte da experiência daqueles que vivem em fidelidade a Deus, daqueles que vivem em santidade no mundo de pecado e de impureza. Porém, a despeito de perseguidos, Paulo diz, não abandonados, não desamparados. E por que não? Ora, porque o Senhor está conosco. Foi Jesus quem prometeu: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E ele também disse: lembrem-se da palavra que eu disse a vocês, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Todavia, por mais estranho que pareça para muitos, Cristo também disse: bem-aventurados ou felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. As perseguições nos aproximam do Senhor, aprofundam nossa caminhada com Ele, fortalecem nossa experiência cristã, motivam nossa dependência dEle e contribuem para o desenvolvimento de nossa maturidade espiritual. Davi é um bom exemplo de um homem jovem, perseguido por sua vida de fidelidade a Deus. No Salmo 23, verso 4, você conhece, Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E eu acho interessante no Salmo 27, eu vou até ler esse texto para você. No Salmo 27, versos 1 a 3, para começar, está escrito assim, dentro desse contexto de perseguição, Salmo 27, versos 1 a 3, Davi diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. E agora no verso 10 ele diz: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. E no verso 14, espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Será que estou falando agora para alguém que de alguma maneira, de alguma forma tem sido perseguido ou perseguida por causa da sua fé? Talvez dentro da sua própria casa alguém não lhe tenha compreendido, pelo contrário, tem sido impaciente com você. Alguém tem
desprezado, zombado você, e quem sabe até de forma mais assintosa, perseguido você por causa da sua fé, o que a palavra de Deus diz é isto: espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Muitas vezes nos sentimos nesse mundo de pecado, perseguidos por causa da nossa fé, por causa do Evangelho, mas a mensagem de Deus para você é essa: perseguidos, porém não abandonados, porque o Senhor está conosco. E o último contraste que Paulo faz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 9, ele diz assim: somos derrubados, porém não destruídos ou não abatidos. Derrubados como um homem derruba ao chão seu oponente em combate pessoal. Muitas vezes nós somos vencidos pelo mal, mas não desistimos de lutar pelo bem. Alguém disse: herói não é aquele que sempre vence, mas aquele que mesmo caído no pó da derrota, conserva o ânimo para a luta. Ou acredite, a grande vitória do nosso inimigo não acontece quando ele nos derruba, mas quando nos convence que nós não podemos mais nos erguer, nos levantar. Saiba, porém, que mais forte do que o inimigo que nos derruba é o Senhor que nos levanta. Não existe caso perdido para Deus, oh glória, Deus seja louvado. Assim nós podemos até ser derrubados, porém não destruídos, não abatidos. E por que não? Porque nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui mesmo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 14, Paulo diz: sabendo que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte não é o fim. A sepultura não é a nossa morada definitiva. O nosso lar eterno será na casa do nosso Pai eterno. Nós estaremos com Ele para sempre. No Evangelho de João, capítulo 11, versos 25 e 26, Jesus diz essas palavras poderosas: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Então Jesus pergunta: você crê nisso? E eu lhe pergunto agora: você crê nisso? Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Você crê que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor? Permaneça firme em Deus e na sua palavra. Assim como o apóstolo Paulo, apesar das tribulações, perplexidades, perseguições e até das derrotas, em nome de Jesus, não desista, insista, persista, resista e vença pelo poder de Deus. Há um antigo pensamento que é assim: os desistentes nunca vencem, mas os vencedores nunca desistem. Um dia, no tempo de Deus, na hora certa, nós iremos para casa. O conflito vai acabar. A vitória do bem será definitiva, completa, irreversível, perfeita, eterna. Hoje Jesus olha para mim, olha para você e diz assim: filho, filha, tenha coragem, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E você também vencerá com a minha bênção, com o meu poder, com a minha paz. Deus lhe abençoe. Vamos para frente em nome de Jesus. Deus tem vitória para os seus filhos. Ainda que muitas vezes passemos por momentos adversos, e quem não passa, quem não vive lutas e dificuldades nesse mundo, ainda assim vamos avançar pela frente, porque Deus tem vitória para você e para mim. O Quarteto Augusto Reis já está pronto para cantar. E a música é esta: Um Vencedor.
nos tem chamado e com amor guiado, tem nos motivado a prosseguir, tem nos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção. Eu não vou temer nem desistir. Deus vai me levantar se eu cair. Se eu cair, vai me conceder mais do seu poder. Basta segurar a sua mão. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, vou triunfar. Olhe ao seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Foram destruídas, mas hoje estão erguidas. São troféus do seu amor e seu poder. Não duvide se alguém disser que transportou montanhas pela fé. A fé, um poder assim Deus nos prometeu. Se você quiser, pode ser seu. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, por sua graça vou vencer. Nessa graça vou vencer, vou triunfar.
Não por acaso eu estou aqui e o Quarteto Arautos do Rei também. Nós estamos aqui com essa mensagem hoje para você. Você que tem passado lutas, dificuldades, vivido problemas difíceis. Você que muitas vezes se sente desanimado, desanimada. Você sente vergonha pelos seus próprios erros, pelos seus fracassos. Deus está nessa hora dizendo para você, meu amigo, minha amiga, que por sua graça e pelo seu poder você pode sim ser um vencedor, uma vencedora. Mas você não pode desistir dele, você precisa permanecer nele. Mesmo fraquinho, mesmo fraquinha do jeito que você é, se você permanecer nele, a sua vitória nele está assegurada. Porque assim, todos os que um dia fracassarão, todos que se perderão, eles vão se perder, eles vão fracassar não porque Deus desistiu deles, mas porque eles desistiram de Deus. O que o Senhor está dizendo para você nessa hora é: filho, filha, não desista de mim, porque eu não desisto de você. Você é fraco, você é fraca, mas eu sou forte e eu posso fortalecer você para que você vença. Então vamos juntos, estamos juntos nessa caminhada. Vamos permanecer unidos até que a sua vitória, pelo meu poder, seja completa. Eu quero, antes de orar, ler somente esse texto que está aqui no profeta Isaías, capítulo 40, a partir do verso 28. Está escrito assim: será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele, ouça bem isso, ele, o Senhor, fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor, está escrito, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nossa força está no Senhor. Deus te abençoe, que a despeito de todas as lutas dessa realidade presente, assim como o apóstolo Paulo, e tantos outros homens de Deus do passado, e tantos outros homens e mulheres de Deus do presente, contemporâneos nossos, que nós sigamos esses bons exemplos e permaneçamos firmes na fé, porque Deus tem vitória para aqueles que dele não desistem. Eu desejo a bênção do Senhor sobre você e sobre a sua casa, e que no dia glorioso, quando todos os salvos forem declarados vitoriosos, diante do mundo e do universo, que estejamos todos lá, entre eles, celebrando a nossa vitória completa em Deus. Vamos orar? Bendito Pai, seja por tudo glorificado o Teu nome, Senhor. Como é bom saber que no meio das perseguições, tribulações, perplexidades e tantas infelicidades desta vida, nós não estamos sozinhos, porque Tu estás conosco, estás nos guiando para a vitória completa. Eu te peço, Pai, conforta e fortalece todos que agora estão em oração comigo, para que nenhum de nós desista dessa caminhada até que a nossa vitória no Senhor seja completa. Peço-te e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus lhe dê vitória, e se o Senhor permitir, se Ele permitir, a gente se vê semana que vem. Termino, como sempre, dizendo que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço. Tchau.